São gatilhos na consciência, com que consciência chegamos diante de Deus para fazer a oração do Pai Nosso. Nós temos que lembrar que antes ele estava falando sobre exterioridade. Ele estava falando a respeito dos religiosos que tocavam a trombeta quando davam algum tipo de esmola, quer fosse em frente... Foi o Canabrava que pediu? Show de bola, irmão, show de bola. Então, ele falava sobre as exterioridades. Quando alguém dava uma esmola, as pessoas iam lá e tocavam a trombeta para chamar a atenção para si. Quando não muito, faziam orações em pé, nas esquinas, nas ruas, para chamar a atenção dos homens e ser vistos como homens espirituais. E o nosso Senhor Jesus, ele vai e repreende a respeito disso. Disse que não era para os discípulos de Jesus agirem dessa forma, que o importante não é passarmos para os homens uma imagem de piedade, de espiritualidade, porque os que assim fazem já estão agindo de forma carnal e já estão recebendo o seu galardão, porque estão simplesmente tendo a recompensa de sua ação dissimulada, que é enganar os homens. Os homens olham, se impressionam com o que estão vendo e ali já está o galardão. Mas o nosso Deus, aquele que sonda os nossos corações, ele não se impressiona com as exterioridades que nós apresentamos. Muito pelo contrário, nosso Deus consegue chegar aonde nenhum outro homem consegue chegar. O nosso Deus, ele enxerga, são as nossas intenções, as nossas motivações, as nossas emoções, o que nos impulsionam a fazer alguma coisa para ele ou em nome dele. Então o Senhor Jesus vai e repreende a respeito disso, para que os discípulos não ficassem estimulados pela exterioridade, pelas estampas, para que eles não se transformassem naquilo que o Senhor Jesus chegou a chamar certa vez de sepulcros caiados, embelezados por fora, mas cheio de todo tipo de imundícia por dentro. Porque esse é o caminho comum para todo mundo que se preocupa com o que vai mostrar aos homens. Mostra um personagem, mostra uma caricatura, mostra uma fantasia, mas a realidade normalmente ela é triste e bastante melancólica. Depois, o Senhor Jesus continua instruindo a respeito da oração e diz assim: mas também não sejam como os gentios, que acreditam que por muito falar serão ouvidos. Não façam vãs repetições. O que ele está querendo dizer? Que os gentios não conheciam a Deus e justamente por isso adotavam uma postura diante de Deus de total desconhecimento e criavam uma ideia errada a respeito da oração. Vai que eu insisto muito, vai que eu fale muito e o Senhor irá acabar a atender porque eu estou importunando demais, estou falando demais, estou sendo totalmente repetitivo, então eu vou chamar a atenção de Deus, aí Deus vai me ouvir e fazer o que eu estou desejando. Deus não atende, não trabalha dessa forma. Justamente por isso Jesus falou, olha, não chegue diante do Pai como alguém que não o conhecesse, achando que por muito falar será atendido. Não haja dessa forma. E se nós pararmos para prestar atenção, esse mesmo erro também é reproduzido nos nossos dias hoje, onde as pessoas parecem que estão fazendo verdadeiros tratados com Deus. Repetem, repetem, repetem e se esquecem que o nosso Deus já conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós falarmos. E é justamente nessa hora é que ele acrescenta dizendo: quando orares... Ih, a conexão tá boa aí? Quando orares, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia
dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus não ensinou uma reza. Jesus está ensinando como é que nós chegamos diante de Deus para orar. Perceba que ele começa dizendo assim: Pai Nosso. Ele usa o adjetivo Pai, subentendendo que nós somos filhos. Pai Nosso. Por que isso? Porque perceberam já que essa distância entre Deus e os homens é uma distância muito longa, inalcançável. Dá uma sensação de um relacionamento frio, apenas de senhorio e servidão. Pai Nosso já é algo mais íntimo, já é algo familiar, já é algo mais próximo. Ele está querendo que a gente chegue diante de Deus com aquele sentimento de proximidade, de intimidade, sem formalidades alguma, sabendo que nós somos filho e Ele é Pai. O Senhor Jesus quer que a distância se encurta, que a gente se torne íntimo, para que a oração possa ser feita de forma que Deus a possa receber. Pai Nosso, tendo na consciência que Deus não é uma exclusividade tribal, Deus não é um Deus de gueto, Deus é Pai de todos, Ele é Pai nosso. Há de ser compartilhado essa condição de filho, essa condição dele ser o nosso Pai. Isso é sinal que, se o Pai é nosso, aqueles que me cercam precisam ser vistos como nossos irmãos. Se ele é um Pai e o Pai é nosso, se é nosso, brothers, meninas, somos todos nós irmãos. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que Deus não é uma exclusividade de apenas um povo, uma cultura ou uma religião. Deus não é propriedade de povo, cultura ou religião. Deus é Pai de todo aquele que nele crê e então passa a ser adotado como filho. Pai nosso, que estás nos céus. Veja que, embora haja essa intimidade entre nós, existe também a consciência de que Deus está em outro plano. Deus está num plano superior ao nosso. O quê? Deus está em outro plano. Deus está em outro plano. Ele é superior a nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Esse santificado seja o teu nome é santificado na nossa vida. Não santificado para fora, para a exterioridade. Lembre-se que tudo começou aí, com as exterioridades. E o Senhor Jesus vem advertindo e consertando tudo a partir daí. Ele está falando de que Deus seja santificado na nossa vida. E como Deus é santificado na nossa vida? Deus não é santificado na nossa vida quando a gente acende a luz da capela, porque nós frequentamos um culto durante 3 vezes na semana, ou porque temos carteirinha de membros de alguma agremiação religiosa. Não. Deus é santificado na nossa vida a partir do momento em que começamos a crer nele e fazer aquilo que o evangelho dele diz que é para que a gente viva. Deus começa a ser santificado na nossa vida ao ponto que a fé nos impulsione de maneira que começamos a viver o evangelho de Deus. Quando começamos a viver o Evangelho de Cristo Jesus, o nome de Deus é santificado na nossa vida.
É assim que o nome de Deus é santificado. Nunca nada para fora, é sempre tudo para dentro. É quando a nossa visão introspectiva, quando você começa a olhar para dentro de si e você começa a enxergar que o Espírito de Deus começou a mudar a tua vida de maneira que os frutos começam a aparecer. É quando você é convidado, por exemplo, a andar 1 milha e você anda 2. É quando você ora por aqueles que te maltratam. Quando você bendiz aqueles que te maldizem. Isso tudo é fruto do Espírito. Isso tudo é sinal de que o Evangelho está tão enraizado em você que não existe outra forma de agir que não seja de acordo com o Evangelho. É justamente neste momento que o nome de Deus é santificado em nossa vida. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Aí é outra coisa que precisamos entender. O reino de Deus, como está escrito, ele não vem com aparência, ele não é perceptível aos olhos. Muito pelo contrário, entenda o reino de Deus como um estado de submissão ao Senhor. É quando ele realmente reina em você. É quando tudo em você, teus sentimentos, o teu espírito, a sua consciência, o seu temperamento, os seus ideais, as suas opiniões, está tudo isso submisso ao que diz o Evangelho de Jesus. Não existe mais justiça própria. Descansamos na justiça do Senhor Jesus. Não existe mais aquele ato utópico de auto-justificar-se a si mesmo, mas descansamos na justiça que vem de Deus por meio da fé. É Ele quem nos justifica. Isso tudo é sinal de que o reino de Deus já faz parte da nossa vida. Ele está ensinando a invocar isso. Venha a nós o teu reino. Ele está pedindo assim, trabalhe em mim de maneira que eu me submeta à sua vontade. Trabalhe em mim de maneira que eu me submeta ao seu senhorio. Trabalhe em mim ao ponto de que a minha submissão faça de mim realmente, em verdade, um súdito do teu reino. É isso que ele está dizendo. Venha a nós o teu reino. Justamente por isso ele diz em seguida, seja feita a sua vontade. E aqui, irmãos, é algo sério. Porque a vontade de Deus, ela às vezes dói. A vontade de Deus, na maioria das vezes, não é a nossa vontade. A vontade de Deus, às vezes, nos causa tristeza, dúvidas, questionamentos que não podem ser resolvidos pelo homem comum. A vontade de Deus nos leva, por muitas vezes, a caminhos que não queremos seguir. Lembra o que ele falou para Pedro? Tu irá aonde tu não quer ir. Lembra o que o Senhor Jesus falou? Te são possíveis todas as coisas. Passa de mim este cálice. O homem, Jesus, queria que o cálice fosse passado dele. Porém, submeteu-se ao reino de Deus e disse, mas todavia seja o que tu queres e não o que eu quero. Dizer para Deus, seja feita a tua vontade, é se submeter a situações que nem sempre serão do nosso agrado. Mas é submeter-se sem perder a fé. É submeter-se sem se deixar abalar. É submeter-se sem rebeliar-se contra Deus. Sem tomar uma atitude de rebeldia contra a vontade do nosso Deus. É dizer em verdade, seja feita a tua vontade e permanecer nesse estado de consciência que Ele é Pai, nós somos filhos e o nosso relacionamento é íntimo. É acreditar que apesar de tudo que esteja acontecendo e que não seja agradável para nós no momento, é ter a esperança de que realmente tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Assim na terra como no céu.
é sem questionamentos, é sem briguinhas, é sem querer encostar a divindade contra a parede para lhe pedir explicações, como muitas e muitas e muitas vezes é feito. Quando nós vemos aí homens que estão esquizofrenizados, enlouquecidos, dizendo: tu é Deus, se tu és Deus, tu tem que fazer, que tu tem que abrir, que tu tem que curar, que tu tem que restaurar, que tu tem que fazer, e Deus não tem nada. Deus não tem nada. Deus já fez. Está lá a obra da cruz do Calvário. O que havia de ser feito foi feito. Ele mesmo bradou dizendo: consumado está. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E eis que coisinha difícil também é falar para Deus com consciência do que está dizendo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque os homens hoje são instruídos não só no âmbito religioso, mas na sociedade como um todo, a desejar bem mais que o pão nosso. O pão nosso é o sustento diário, é o suficiente para viver o dia com dignidade. Vou repetir, o pão nosso é o suficiente para viver, é o suficiente para passar o dia com dignidade. O pão nosso de cada dia, é isso que ele está pedindo. Dai-nos hoje. Ele está pedindo, além de pedir o suficiente, é como se ele estivesse reproduzindo ou ecoando a oração de Agur em Provérbios 30. Não me dê a mais, para que eu venha a lançar do teu nome esquecendo de ti. Nem me dê a menos, para que eu não me revolte e acabe blasfemando contra o teu nome. Me dê a minha porção diária acostumada. O que ele está dizendo é: Deus, além de me dar o suficiente para que eu viva com dignidade, para que eu viva hoje, me dá essa garantia hoje? Não. Me dá a fé para crer que todo dia o Senhor irá prover na minha vida. É com esse gatilho psicológico que a oração está sendo feita. Fala: Senhor, eu estou te orando, mas eu tenho esperanças que o meu sustento diário não vai ser garantido para mim amanhã, está garantido para mim hoje. O que eu necessito nas mais variadas áreas da minha vida, está tudo desde já garantido. Quando eu precisar de um amparo psicológico, lá estará o Senhor. Emocional, lá estará o Senhor. De saúde, lá estará o Senhor. Financeiro, lá estará o Senhor. Não necessariamente que Deus, todas as vezes que você precisar de uma porta, que Ele vai abrir. Se a porta não for aberta, Ele vai te dar amparo espiritual, psicológico e emocional para que você suporte as portas fechadas. Mas também o fato dele não abrir não significa que ele não irá te suprir ou te deixar à míngua desamparado. Deus nunca desampara ninguém. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos estão devendo. Outra coisa difícil nessa oração, mas o que eu quero que você compreenda é que você tem que chegar diante de Deus disposto a manifestar a outras pessoas a graça que tu pede diante dele. Se nós queremos que Deus seja misericordioso conosco, nós também temos que ser misericordiosos com aqueles que necessitam. Se nós esperamos que Deus perdoe as nossas muitas ofensas, porque nós ofendemos a Deus e estamos devendo a Deus todos os dias. Às vezes, cometemos faltas que nem percebemos que estamos fazendo. Fato é que há necessidade de ter essa predisposição para com o outro.
para com o próximo, para com aquele que cruza o nosso caminho, para com aquele que convive conosco, porque da mesma medida que não somos perfeitos e magoamos aquele que perfeito é, que ofendemos aquele que só nos ama, as pessoas também falham conosco. Eu sei que na hora, no calor do momento, às vezes é tão difícil. Existem feridas que as pessoas fazem que elas demoram um certo tempo para que elas sejam cicatrizadas, não doam mais. Eu sei que não é um processo fácil, mas a predisposição para que isso se torne uma realidade é necessário que a gente tenha. E não nos deixe cair em tentação. E não nos deixe cair em tentação. Porque, queridos irmãos, essa capacidade não é nossa. Há de se ter a humildade diante de Deus, de saber que toda obra perfeita que por meio de nós seja realizada, esse dom vem do Pai das luzes, vem de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. É dele o querer e o efetuar. Sem Deus, não fazemos nada. Toda boa obra que nós fazemos, ou fazemos por conta da virtude da sua presença em nós, do teu Espírito em nós, do trabalho realizado pelo Evangelho dele em nós. Por isso que não nos deixe cair em tentação. Lembre-se que toda tentação que vem sobre nós é meramente humana, mas junto com ela, o nosso Senhor, ele envia o escape. Até quando nós resistimos o mal, não devemos nos encher o peito de vanglória. É porque eu sou santo, é porque eu sou temente a Deus. Porcaria nenhuma. É porque ele manifestou graça mais uma vez. Nele podemos todas as coisas. Nele, se retirar ele, a gente pula de cabeça de novo na lama. Na lama, rola igual a porco. Porque tudo que é dom perfeito em nós vem por meio da presença dele em nós. Porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Confirmando o que eu já vos disse, passando a Deus toda a glória de toda boa ação, de toda dádiva que por meio da gente frutificar, acontecer, for operada. Todo reconhecimento deve ser dado a ele. Até porque o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Se o Senhor parar de operar, a gente vira bicho. A realidade é essa. Se Deus, de forma graciosa e misericordiosa, não agir em nossa vida, a gente vira bicho. Então sempre temos que render a ele todo o mérito, toda a glória. Porque até que você possa dizer assim, eu sou um cara estudioso, é por causa do fôlego de vida. Se ele simplesmente cerrar no céu, por 5 minutos ele decidir acabar com o oxigênio nosso, nenhum de nós faz nada. Morre. Então a ele seja sempre devotada todas as honrarias, todas as homenagens pelos feitos realizados. E é com esse tipo de mentalidade que chegamos diante de Deus para orar. Quando eu vou orar, eu sei que eu estou falando com o meu Pai. Sei que este Pai é Pai de todos os meus irmãos. Sei que Ele está acima de mim e com tudo isso decidiu me amar. Que eu tenho que invocar para a minha vida é o senhorio dele, é a submissão, é orar com o desejo de se submeter à vontade de Deus, acreditando e esperançoso que todas as minhas necessidades nele serão supridas, como alguém aí citou o Salmo de número 23, que diz, o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Eu sei que está traduzido e nada me faltará, mas na verdade é o Senhor é meu pastor
e ele não me falta. É porque nele sou realizado, nele não sinto falta nenhuma. É nele que eu tenho todas as coisas. Não à toa, disse ele, no mundo, vos digo isso para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Então, quando o mundo não consegue me satisfazer dentro das minhas expectativas, é porque simplesmente ele não pode. E eu só irei ter as minhas expectativas supridas nele. É nele sempre. Então, essa esperança de tudo suprido nele, é assim que a gente ora, com a mesma disposição de ceder a outros aquilo que buscamos no nosso Senhor, reconhecendo sempre que é Ele que dá o escape de todas as coisas, porque a Ele a honra, a glória para todo sempre. Amém.